A casa na Granja Viana. Dizem alguns estudiosos que espíritos de pessoas que morrem de forma violenta acabam presos ao local da tragédia. E foi assim que o mistério de uma antiga casa na Granja Viana se tornou uma história que até hoje causa calafrios em quem ousa ouvir. Agora, vou te contar essa história. Prepare-se, porque não é para os fracos de coração. Era 1985 quando Alberto, um homem de negócios, comprou uma casa na Granja Viana, em Cotia, São Paulo. A propriedade era o refúgio perfeito da cidade grande. Uma casa espaçosa, com piscina e churrasqueira, rodeada pela tranquilidade do bairro. Ele, sua esposa Mônica e o filho Joaquim e a filha Valéria passavam fins de semana lá, aproveitando a calmaria. Mas, quando a crise financeira bateu à porta, o lugar passou a ser alugado e a família deixou de visitá-lo com frequência. Por quase 5 anos, a casa ficou praticamente abandonada, até que uma tarde, o Alberto recebeu um telegrama, naquele tempo porque linha telefônica valia uma pequena fortuna e ele vendeu para pagar umas dívidas. O telegrama recebido foi enviado pela delegacia de polícia do município de Cotia, dizendo para ele comparecer com urgência à delegacia daquela região. Ao chegar em casa, Mônica percebeu na hora que algo estava terrivelmente errado. Alberto, o que foi? Perguntou Mônica, tocando-lhe o rosto frio. Ele balançou a cabeça e murmurou, com voz baixa: mataram pessoas na nossa casa. Mônica arregalou os olhos, levando a mão à boca. Como assim, Alberto? Isso não pode ser verdade. Encontraram 4 corpos enterrados no quintal. Uma jovem foi sequestrada, levada para lá. Ele hesitou, como se as palavras fossem veneno em sua língua. Ela foi morta, e não foi a única vítima. O detetive disse que a quadrilha usava nossa casa para o tribunal do crime. Aquela noite foi longa para a família. A imagem do quintal revirado, as manchas de sangue e o cheiro podre ficaram gravados na mente de Alberto. Eles reformaram a casa, tentando apagar o passado sombrio, mas o sentimento de perturbação nunca os deixou completamente. O tempo passou, a família, com medo de que a casa fosse invadida e usada novamente por vagabundos, decidiu alugar. Mas ninguém parava ali. As pessoas que alugavam, ao saber por vizinhos o que tinha acontecido ali, saía rapidamente. Anos depois, já de maior, Joaquim decidiu morar sozinho. A casa parecia uma boa opção, agora que estava reformada e ele buscava independência. Convencer seus pais foi difícil, mas, após muita insistência, ele conseguiu. E não demorou para que os amigos de faculdade, Larissa e Tiago, se juntassem a ele. No começo, viver lá parecia emocionante. Eles aproveitavam a liberdade, organizando festas e churrascos. Mas uma noite chuvosa de sábado mudou tudo. Estavam reunidos na sala, com a lareira acesa, contando histórias de terror, quando Joaquim mencionou, quase casualmente. Joaquim, com sua boca de trapo, resolveu falar o que ali tinha acontecido. Vocês sabiam que essa casa foi palco de assassinatos? Osvaldo arregalou os olhos. Você tá brincando. Joaquim, não começa com essas histórias, disse Marieta. É sério, Joaquim respondeu. Uma jovem foi morta aqui e enterraram o corpo dela no quintal. Dizem que o espírito dela ainda vaga por aqui. Larissa, que era a mais cética do grupo, riu nervosa. Se é verdade, vamos descobrir agora. Que tal fazermos a brincadeira do copo? Sugeriu. Todo mundo, oba, vamos lá. Eles riram, mas no fundo, todos estavam intrigados. Subiram até o quarto onde o crime aconteceu. Tiago foi na cozinha e pegou um copo de vidro. Apagaram as luzes, acenderam algumas velas, se sentaram em volta de uma mesa improvisada. O silêncio era tão denso que podiam ouvir a respiração uns dos outros. Joaquim iniciou o ritual. Se houver algum espírito presente aqui, se manifeste. O copo começou a se mover. Marieta puxou a mão rapidamente. Quem tá brincando? Isso não tem graça. Ninguém tá mexendo.
disse Ramiro, os olhos fixos no copo. O copo foi deslizando até o sim. Larissa engoliu em seco. Qual é o seu nome? Joaquim perguntou, a voz alta. Lentamente, as letras foram soletradas MRNA. O silêncio pesou na sala. Marieta olhou para Joaquim. Larissa e Ramiro estavam bem assustados. É o nome da garota, da que morreu aqui, não é? Joaquim não respondeu. Sua expressão dizia tudo. De repente, a temperatura do quarto caiu, e uma corrente de ar gelado apagou todas as velas de uma só vez. O copo trincou na borda, e todos ouviram um som de soluço, como se alguém chorasse ao fundo. Larissa saltou da cadeira. Eu não vou ficar mais um segundo aqui, disse, tentando abrir a porta, que parecia estar presa. Joaquim tentou ajudar, mas a porta não cedia. De repente, eles ouviram uma batida forte e a voz de uma mulher, baixa e trêmula, sussurrando. Por que vocês voltaram? Quando finalmente conseguiram abrir a porta, os amigos que estavam na festa lá embaixo subiram assustados. O que aconteceu aqui? Perguntou um deles, tremendo. Nós ouvimos gritos. Parecia que alguém estava sendo atacado. Marieta, Joaquim, Larissa, Ramiro e Tiago estavam todos muito assustados. Ninguém gritou, disse Joaquim, olhando para os amigos, que estavam pálidos. A partir daquela noite, a casa nunca mais foi a mesma. Luzes piscavam sozinhas, passos ecoavam pelos corredores, e sussurros podiam ser ouvidos em cômodos vazios. Um a um, os amigos de que morava na casa com Joaquim foram indo embora. Tiago foi o primeiro, alegando que não conseguia mais dormir. Eu acordo de madrugada sentindo como se alguém estivesse me observando, dizia Tiago. Eu não aguento mais isso, Ramiro, disse, enquanto fazia as malas. Marieta foi a próxima. Uma noite, ela estava no banho quando viu, refletido no espelho, o vulto de uma mulher parada atrás dela. Gritou, e quando se virou, não havia ninguém. Todos foram indo embora da casa. Finalmente, Joaquim ficou sozinho na casa. Ele tentou resistir, mas uma noite acordou trancado no armário de seu próprio quarto, segurando uma faca, sem lembrar como foi parar ali. Assim que chegava da faculdade à noite olhava para casa, assim que cruzava o portão e via vultos, sombras dentro de casa e acabava por dormir dentro do carro, pois não tinha coragem de entrar. Aquilo foi o suficiente. Ele deixou a casa na manhã seguinte, sem olhar para trás. Hoje, a casa permanece vazia. Tentaram alugá-la várias vezes, mas os inquilinos nunca duram muito tempo. Eles dizem ouvir choros e gritos de uma mulher. Alguns juram ter visto uma figura pálida andando pelos corredores à noite. E, até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu na casa da Granja Viana. Talvez os espíritos das vítimas ainda estejam lá, presos pela dor e pelo ódio. Ou talvez seja apenas o eco de uma tragédia que nunca foi totalmente esquecida. E você teria coragem de passar uma noite nesta casa onde o espírito de Mariana clama por justiça? Obrigado a todos e até a próxima.